E aí, Deusimar, beleza, cara? Fala, Wanderson, tudo jóia? Tudo cem por certinho? cento Tudo certo. Isso aí, beleza? Muita chuva por aí? Demais. Não parou o dia inteiro chovendo. Acho que tá aproveitando que É, a gente tá em quarentena, né? Aí tem que chover o que der. beleza, isso aí, show de bola. Cara, então vamos lá. Primeiro quero te agradecer aí, né, por ter aceitado o convite, estar aqui junto com a gente nesse momento. Eu acho que a gente está passando por uma transformação legal, passando por um desafio legal aí de estar em casa. Então, a gente trabalha remoto, né? A gente pode agregar também um pouquinho de conteúdo por aí, tá? Então, obrigado aí pela tua presença, estar aqui compartilhando a tua experiência com a gente. Tá. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Para mim é sempre bom poder contribuir tanto no aprendizado de outras pessoas quanto disseminando a tecnologia aí para que a gente tenha um país cada vez mais com investimentos em tecnologia. É isso aí, esse tem que ser o diferencial, né? A gente tem que trabalhar para transformar, né? Quanto mais a gente estiver transformando, melhor aí. Cara, Perfeito. então, beleza, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse lance aí, esse negócio de blockchain, né? Que parada esquisita, esse nome aí que surgiu já há algum tempo, né? Mas a gente Uhum. aqui no Brasil começou a ficar em mais evidência agora, dos últimos 2 anos para cá. Ah, legal. Mas aí, cara, fala um pouquinho de ti aí, como é que tu tá, como é que tu entrou nesse mundo de blockchain. Fala um pouquinho aí de ti, por favor. Beleza. Meu nome é Deusmar Ferreira, né? Como tá aí na live do Instagram. Eu trabalho com tecnologia, vamos colocar oficialmente, né? Desde 2006. Eu iniciei minha faculdade em 2005. Em 2006 eu estava já no terceiro semestre e já comecei a atuar profissionalmente. Comecei trabalhando numa agência de publicidade e lá eu era webmaster, fazia sites, hot sites. Na época era bombado, né? O Flash, o JavaScript estava nascendo ainda. Então já fazia esses trabalhos de mailing, distribuição de e-mail e outras coisas aí inerentes à agência de publicidade. Depois disso eu passei um tempo lá no CDT, Centro de Desenvolvimento Tecnológico ligado à UNB. Lá a gente também teve alguns desafios, inclusive foi uma época que a gente trabalhou junto lá. É isso aí. Depois disso, eu passei pela CETIS, trabalhei no Ministério do Desenvolvimento Agrário, fui para Cash, trabalhei em outros ministérios também. Depois fui para a Stefanini, lá eu trabalhei num cliente na Polícia Federal e trabalhei em vários projetos já desafiadores na época que tinha alguns projetos que a gente não pode falar, né, que é interno, é mais ligado à investigação da polícia, É mas tinha isso, outros cara. projetos de rastreamento que ocorria lá, mas eram bastante interessantes. Depois disso, eu vim para a Capgemini em 2015. Eu entrei na Capgemini num contrato de financial service da Caixa Econômica. E aí eu estou aqui na Capgemini até hoje. Eu já passei dentro da Capgemini por outros clientes, Ministério da Justiça. Atualmente eu estou trabalhando aí no CNPq. E aí no CNPq eu presto apoio para o nosso time, que tento ajudar, né, no máximo que dá, para o nosso time em loco no cliente e nosso time na fábrica em Salvador. E é isso aí, Pô, o legal, cara. histórico da minha carreira. Como que eu entrei nessa história do blockchain? O que me levou mesmo para o blockchain foi o boom que teve aí das moedas digitais, né? Então, eu comecei a acompanhar essa história de moeda digital em 2012, 2013, já cheguei um pouco atrasado, porque a história mesmo começou lá bem mais atrás, e fortemente comecei a acompanhar mais no final de 2017 e início de 2018, que foi quando começaram a surgir empresas investindo em blockchain voltado para o empresariado.
E aí eu comecei a pesquisar soluções, estudar e desenvolver nesse mercado, tá? Então, daí que nasceu. Toda a história, tanto a história minha quanto do blockchain, começa lá, ficar em evidência com as histórias do boom aí das moedas virtuais. Legal, os criptoativos, né, as moedas digitais Isso. aí, que é um tema para uma outra live que vai aprofundar bastante, mas o boom realmente surgiu a partir daí, né? É muito conteúdo Isso. para se falar sobre criptoativos e moedas digitais aí. Legal, cara. Isso. Mas o que é o blockchain? O que é essa parada aí, esses blocos? Como é que funciona? Vamos lá, detalhe um pouquinho aí essa parada. Como o nome já diz, né? Ele é um blockchain, é uma cadeia de blocos. Qual que é a ideia do blockchain? Ele trabalha como um livro-razão, um ledger, e a ideia é que cada bloco, cada transação, ele fecha um bloco. E esse bloco vai fazendo blocos sequenciais seguinte. E aí você vai ter uma cadeia de informação sequenciada em blocos. E sempre o bloco que nasce seguinte, ele tem uma identificação só, como se fosse uma referência para o bloco anterior. E aí vai gerando essa informação em cadeia, até ir formando, tem várias transações dentro do blockchain, forma um bloco, fechou o bloco, ele passa para as próximas transações e vai seguindo nessa linha infinitamente aí. Tá? Entendi. A ideia dele é que ele seja uma solução imutável. Por isso que a ideia de colocar isso em blocos, de ter um bloco que encadeia, fecha uma informação, aquela informação é imutável, ele vai para o próximo só tem uma referência para esse anterior, porque se você precisar uma rastreabilidade, você, guiando pelos blocos, você chega até onde está essa informação. Tá? E a outra grande sacada, a outra grande ideia é que isso vai ficar de forma distribuída. A gente deixa de ter aqueles servidores centralizados, onde existe um responsável. Sim, pode. Rapidão. Então, antes da gente começar a falar sobre a rede distribuída. Então, eu posso entender que o bloco, né, o blockchain, é como se fosse uma locomotiva de trem, né, que ela vai ter os vários vagões ali, e aí aquele vagão A, ele está conectado ao vagão B, que está conectado ao C, e aquele conjunto de vagões do trem, eles são os blocos dentro do blockchain, né? E aí, cada um desses blocos eu vou gerar um conteúdo e eu vou guardar nesse vagão do trem, seria isso? Isso. Imagina que você está construindo um trem. E dentro desse trem que você está construindo, você vai lá, pega um vagão, você enche ele de informação. A informação aí pode ser, sei lá, um ouro, algum alimento, alguma coisa, você coloca naquele vagão, fecha o vagão, e aí você vai para o seguinte. No seguinte, você vai ligar um no outro, para na hora que a locomotiva for puxar, ele sai puxando esses vagões. Então, Isso. a ideia é assim, dá para se ter uma ideia disso. Outra ideia que dá para ter como isso funciona é, por exemplo, uns elos de cadeados, de correntes. E aí você tem cada elo um ligado ao outro. E aí essa informação está sempre uma ligada à outra. Nasceu um seguinte bloco, que a gente vai chamar aqui de elo, supostamente, né? E esse elo sempre vai estar ligado ao outro e você tem essa cadeia interligada uma com a outra. Legal, cara, entendi. Beleza. E aí, o Rafael está perguntando aqui como que esse bloco é validado. Como é que eu digo que o bloco seguinte, ele é do bloco anterior? Então, no caso dos vagões do trem, eu posso tirar um vagão, colocar um outro e substituir. No caso do exemplo que tu colocou das correntes, né? Elas são soldadas, eu não tenho como substituir uma a outra. Né? No caso do blockchain, como que esses blocos são validados? Como que ele interagido? Ele valida o bloco A que está na sequência do bloco B e assim sucessivamente. Tá. Primeiro, para responder essa pergunta, eu tenho que entrar só em mais um detalhe aqui, que são os pares, os peers dentro dessa rede blockchain. Então, quem valida essas informações são os pares que estão dentro dessa rede blockchain. E como que eles fazem isso? Toda rede blockchain ele tem um protocolo de consenso. E aí, cada um aplica uma forma diferente e, com algoritmos matemáticos, eles fazem o cálculo de que aquele bloco é um bloco válido para partir para o seguinte.
e esse bloco matemático é validado dentro de toda a rede. Por exemplo, o caso do Bitcoin, o protocolo que ele usa para fazer essa validação dos blocos, eles utilizam Proof of Work, que é chamado de POW, P-O-W. Então, esse é o algoritmo de consenso que o Bitcoin usa. O Ethereum, que é outra ferramenta que é bastante difundida para a utilização de blockchain, ele também iniciou usando esse mesmo protocolo. Só que ele passou para um outro protocolo chamado Proof of Stake. Proof of Stake. E que esse também é um outro tipo que ele faz por pares, validação de estado entre os pares. Tá? Entendi. Então, eu tenho dois pares de nós que fazem a validação de cada um desses blocos, se eles são verdadeiros, se eles estão conectados um ao outro de verdade, é isso? Isso. São os pares que fazem a validação utilizando essa força de trabalho, né? Esse algoritmo de força de trabalho. Tá? Legal. Se for Beleza. falar de hoje, existe hoje uma rede blockchain chamada Hyperledger Fabric. Esse Hyperledger Fabric ele é guiado pela Linux Foundation e ele foi desenvolvido especificamente para esse mundo empresarial. E ele já trabalha com outro protocolo diferente, que nesse protocolo ele faz a eleição do peer leader. E esse peer leader fica responsável por fazer a distribuição e a validação para toda a rede. E aí ele faz esse processo sempre. Quando vê que um peer vai falhar, ele já passa para o próximo, já faz uma eleição dentro desse peer e já coloca ele como líder, e aí toda a transação chega para esse líder e o líder espalha para toda a rede. Tá? E depois que ele garante que já toda a rede está com essa informação, ele recebe o seguinte e continua o processamento. Tá? Pô, então, bacana. essa ideia ele forma depois disso. Tá? Essa parte dos algoritmos de consenso é muito importante dentro do blockchain, mas é bastante intensa, entendeu? Extensa. E vale a pena dar uma olhada, que é o motorzinho principal ali de como toda a lógica de prova de força de trabalho e consenso que vai existir lá dentro. Legal, cara. A gente está aqui com um público, né, que é um público de estudantes de graduação, né, um público mais jovem, que eles estão conhecendo isso ainda, né, então eles vão ter a possibilidade de desenvolver e entender como que essa área funciona como área de atuação. Aí tu falou da rede distribuída, beleza. Eu já entendi o conceito do bloco, já consegui verificar como é que é feita a validação entre eles, mas e essa rede aí? Fala como que ela funciona? A rede de distribuição, é isso? Tá. Rede distribuída. Na verdade, a gente tem dois tipos de rede blockchain hoje existentes no mercado, que são as públicas e as privadas. Eu vou falar especificamente um pouco mais das privadas, que aí é o âmbito empresarial onde os alunos vão se encaixar no futuro que for entrar no mercado de trabalho, for buscar conhecimento. Então, essa rede, como é que ela funciona? Dentro da rede privada, você sempre vai ter um responsável que seria um aferidor. Por exemplo, imagina que a gente tem o Banco Central, que é o responsável por gerir toda a política monetária aqui dentro do país. Então, dentro dessa rede, o Banco Central seria o líder dessa rede. E dentro dessa rede vão ter os pares, que são os peers. E os pares é as agências, os bancos, tudo que precisa se comunicar com o banco, precisa daquela informação, ele vai entrar nessa rede. E toda essa rede, ela funciona interligada e autorizada. Então, para incluir um novo par, ele tem que ter critérios de segurança e o Banco Central que vai autorizar vai incluir ela. Aí, do lado de lá, eles vão ter que se preocupar com toda essa questão de segurança e informação, como que vai lidar, e aí vai formando a rede. Entendi. Beleza. Legal. Então, vamos avançar aí. Tá. Só para um critério bem importante e mais uma história, a título de curiosidade para os alunos, sim, toda essa cadeia de blocos,
criptografados e seguro, isso teve o grande boom, igual eu falei, com a questão do Bitcoin lá em 2008, desculpa. Só que já existia um projeto lá nos anos 90 de Scott e tem outro cara, eu não lembro o nome dele agora. E eles já fizeram o primeiro conceito desse, que era o bloco encadeado. E daí, o Bitcoin, quando ele nasceu, ele aproveitou esse conceito e começou a aplicar dentro do blockchain, e aí ele veio se transformando no que é hoje, tá? É só uma curiosidade aí para demonstrar que muitas das tecnologias que tem hoje ganham uma grande notoriedade, mas nem sempre foi construído exatamente agora. É algo que já vem se trabalhando há mais tempo. Tá? Dentro da rede blockchain existe um termo que é o Distributed Ledger Digital Technology, DLT. Qual o objetivo desse cara? Ele faz toda a distribuição dessas informações na rede. Porque o termo em si, blockchain, quando está entrando para o âmbito empresarial, ele não está sendo tão utilizado o termo blockchain. Então, ele vai para esse outro termo, que é Distributed Ledger Technology, que é o tema aí da nossa live, que é a informação digital distribuída mesmo. E essa é a ideia, de tornar toda a informação distribuída. Só que quando entra no conceito empresarial, a gente tem que se preocupar com outros detalhes. A gente tem aí a Lei de Proteção de Dados, hoje vigente no Brasil, que diz que a gente tem que ter um monte de responsabilidade ligada a isso. Tá? Então, quando se fala de blockchain no âmbito empresarial, ele precisa estar preocupado com alguns aspectos. Entre eles, os participantes devem ser identificados ou identificáveis. A rede que está o blockchain, que os pares vão se conectar, precisa ter baixa latência. Com isso, a ideia de ter os PIAs distribuídos, porque dado que eu tenho essa informação não centralizada, essa informação está em cada peer que está conectado nesse meu bloco, então essa latência diminui. E, além disso, você tem que se preocupar também com a privacidade e a confidencialidade das transações e dos dados que vai estar dentro da rede. Que é o que eu te falei, assim, todos os PIAs que estão lá precisam se preocupar com isso. Tá? Isso é importante porque faz com que a gente aumente a confiabilidade do sistema como um todo, né? Então, eu tenho que garantir que essa informação está sendo transacionada entre os seus pares de forma confiável e que esses dados que eu vou colocar lá, que são dados pessoais meus, ou da empresa, de forma institucional, corporativa, eles vão ser resguardados, né? Assim, não é qualquer pessoa que vai ter acesso aos dados em si, é isso? Ok, beleza, estão te ouvindo. Então, vamos lá, cara. Então, aí nessas redes, eu vou garantir a privacidade, garantir a confiabilidade dos dados que estão nessa rede, né? Então, isso extrapola situações simplesmente estruturais, mas faz com que o mundo corporativo também possa usar e possa desenvolver, ampliar a implementação do uso do blockchain, certo? Certo. E aí, dentro desse universo, como que eu garanto essa segurança e essa confiança? Como eu falei, eu uso padrões de seguranças que já existiam no mercado, como, por exemplo, criptografia, padrão de hash, o encadeamento de blocos e o protocolo de consenso. Então, esses 4 caras são os responsáveis por garantir aí a segurança e a confiança dentro de uma rede blockchain. E, além disso, outro critério que ajuda bastante é o que, como eu falei anteriormente, que toda a informação está distribuída. A gente não tem mais aquele centralizador daquela informação, que tudo acontece e está só lá dentro. Se tiver qualquer problema que ocorra, acabou-se o projeto, acabou toda a informação que tinha, né? A gente tem aí no histórico passado aí dos bancos que tinham os data centers e os servidores de backup nas torres gêmeas. Quando as torres gêmeas caiu nos Estados Unidos, acabou-se toda a informação que tinha do banco. Então, com essa rede blockchain, assim, é um dos itens que a gente fica livre, porque todos os nós envolvidos vão ter essa informação.
Entendi. Beleza. E como é que eu posso aplicar exemplos práticos de uso da rede blockchain? Aonde quais situações tu pode citar nesse sentido aí que o mundo corporativo pode usar o blockchain? A utilização dele, assim, é algo muito amplo mesmo, tá? A gente tem a utilização mais inicial, que tudo começou mesmo, foi a questão do financeiro, né, para usar a transação, transformar, enviar dinheiro de um lugar para o outro, as criptomoedas. Mas, além disso, a gente tem um grande mercado, aí, por exemplo, no Brasil, quando se fala de desburocratizar todo o processo, toda a cadeia de serviço que é prestado para a população, é um universo gigante que a gente precisa, na verdade não precisa, né? A gente pode utilizar o blockchain como uma solução para isso. Porque você pensando lá no universo do governo, que ele vai prestar um serviço para o cidadão que está na ponta, ele precisa ser transparente, transparente tanto no serviço que está prestando, quanto nos recursos que vão ser gastos, precisa ter confiabilidade, precisa ser rápido para entregar um serviço para o cidadão na hora que ele precisa de segurança, que é um dos critérios que a gente mais foca aqui, e escalabilidade. Então, imagine um âmbito federal, uma receita federal, que tem todos os benefícios sociais que são dados nela, controlada em uma cadeia. Isso a gente teria PIAs espalhados por todo o Brasil, teriam algoritmos para validar essas informações, para validar os dados das pessoas. A gente não necessariamente precisaria ter um posto do INSS em um lugar. A pessoa ia entrar no posto, seria algo necessário, pensando no universo do nosso país, porque tem lugares da região que a pessoa não tem acesso à internet. Então, uma pessoa que não tem conhecimento vai até um posto do INSS, lá você faz um cadastro, informa que está em uma cadeia validando, e daí você tem benefícios mais ágeis. Então, esse seria um dos pontos. Além disso, a gente tem toda a questão aí da rastreabilidade dos dados. A gente teve a Lava Jato que rodou o país, ainda está em curso aí, que identificou vários escândalos. Imagina se a gente tivesse todas essas informações políticas de contratos, licitações, valores pagos à empresa, o quanto que a empresa recebeu do banco, tudo isso rodando em uma cadeia, a gente teria toda essa rastreabilidade. Tá? Além disso, a gente pode Legal. aplicar na mobilidade, por exemplo. Imagina o pedágio. Você vai lá, faz um cadastro, coloca suas informações e você cria uma hash, que é uma conta que você vai ter. Você vai passar num pedágio, você já tem aquela conta, já está interligado o pedágio, já sabe quem é você, já vai debitar aquele valor do pedágio em sua conta. Então, sim, é uma infinidade. A gente tem exemplos no caso de mobilidade, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil, ele está com um projeto de implantação do blockchain para controlar toda essa parte de aviação civil. Então, eu coloquei até no material que depois eu vou disponibilizar aqui, tem um link para esses cases que rodou no Brasil, qual que é os cases mais específicos do Brasil. A gente tem vários outros rodando fora do Brasil, mas eu quis dar destaque mais para esses que estão aqui no Brasil. Aí esse projeto da Legal. Agência Nacional de Aviação Civil, ele se chama Diário de Bordo Digital. Então, ele vai conectar as informações de quem vai embarcar, dos pilotos da aeronave. Então, a ideia inicial é essa. E, se eu não me engano, o projeto inicia uma fase de teste esse ano. Se não, já iniciou, né? Não sei se por causa dessa crise se teve algum atraso. Tá? Além desse outro projeto, tem outro projeto bem interessante, que ele foi desenvolvido por uma empresa aqui do Distrito Federal, chamado GoLed, que é um cartão de vacinação. Então, a ideia dele é controlar toda a cadeia de vacinação, desde a produção da vacina até essa vacina chegar lá no destinatário final, que é o cidadão que receber a vacina, e vai controlar também saber o cartão de vacina daquele cidadão. Então, você tem toda a cadeia dentro de uma rede blockchain. Você consegue validar os fornecedores, se são fornecedores de confiança, ver por onde essa vacina foi produzida, quais foram os padrões que elas seguiram, até chegar no destinatário final. E depois, no destinatário final, você vai ter essas informações dele de vacina, tudo guardado ali digitalmente. Então, se ele perder um dia a informação lá que ele tem manual,
a gente tem na cadeia blockchain rodando, tá? Além Pô, desse legal isso tipo, aí, hein, cara? bem Isso aí vai interessante. gerar uma economia e eliminar a burocracia extraordinária, né? Porque a maior parte dos adultos aí já não tem mais seus cartões de vacinação, né? Então, com uma certa frequência, chega no posto de saúde ou chega em uma determinada campanha de vacinação aí, e aí, pô, qual é a vacina que eu tomei, qual é que eu não tomei, vai lá e toma tudo de novo, né? Ou pega algumas situações, não, bora pegar as mais perigosas aqui, ou as mais importantes, e toma aí tudo rastreado e confiável, né? Porque ter a informação eu posso guardar, tem, igual tu falou, tem alguns aplicativos que já tentaram fazer isso no passado, mas você guarda, né? Você que é o ativo, você que tem que ir lá e colocar a informação. Mas quando eu trago isso para uma esfera governamental, isso fica tudo armazenado e eu estou garantindo isso, né? Então eu vou conseguir, igual tu falou, vou conseguir rastrear todas as vacinas que eu tomei aí ao longo da vida e que estou protegido e quando que eu preciso tomar uma segunda dose ou uma nova vacina. Pô, legal esse exemplo aí, cara. Além disso, você tem o censo, né? Que muitas vezes o governo tem ali uma média de pessoas na idade de tomar uma certa vacina, por exemplo, baseado nos valores, mas nem sempre essa estatística é correta. Dado que você tem essa informação rodando em um blockchain, você consegue validar isso de forma mais assertiva, né? Legal, show de bola. E aí, nesse caso, nessa estrutura da utilização, da aplicação, o que um profissional ou um estudante ele precisa estudar, quais são as competências que ele precisa desenvolver, ou quais as tecnologias ele precisa dominar para começar a trabalhar nisso, trabalhar nas soluções corporativas que vão com certeza vão ser exponencializados agora, né? Estão sendo exponencializados por diversas razões, principalmente agora a gente tem uma regulamentação, a gente tem uma lei que vai obrigar a guardar isso, não a usar o blockchain especificamente, mas a garantir situações que o blockchain permite a garantia para a lei de proteção de dados, por exemplo, né? Então, o que o estudante precisa desenvolver como competência, como tecnologia, o que ele precisa aprender para estar apto a essas oportunidades, a essas vagas que vão surgir aí? Beleza, é uma excelente pergunta aí e tenho certeza que vai ser bem interessante para o pessoal que está interessado em entrar nesse mercado, tá? Sim, o mercado de blockchain no Brasil ele está em crescente e está iniciando agora. E como toda tecnologia que começa, sempre tem dificuldade de encontrar pessoas para atuar nela. Sim, hoje os grandes desafios, principalmente as pessoas que eu tenho contato, os clientes que a gente vai, o grande desafio, o grande medo de iniciar no blockchain é a falta de mão de obra capacitada para fazer isso. Então, você inicia, é uma tecnologia nova, quase ninguém conhece, é difícil de contratar, é difícil de achar alguém no mercado, tá? Então, a dica que eu dou a primeira, assim, um dos mais disseminados hoje no mercado de blockchain, por ser um blockchain privado, é o Hyperledger Fabric. Ele eu falei inicialmente que ele é guiado pela Linux Foundation, e existe vários players rodando aí, por exemplo, IBM já tem um blockchain deles baseado no Hyperledger Fabric, a Oracle também tem esse mesmo modelo, e eles já estão disseminando por todos os lugares. Por exemplo, o Cicobi, no serviço financeiro deles, da rede blockchain do Sistema Financeiro Nacional, ele já utiliza o Hyperledger Fabric. Então, a minha recomendação para entrar no mercado primeiro é dar uma olhada especial para esse cara. Tá? Se tratando de tecnologia que a gente pode aprender para atuar com Hyperledger, ele é bastante amplo. Ele permite que você utilize códigos em Java, Golang, JavaScript que roda em cima do Node.js, tá? E assim, você pode escolher uma dessas tecnologias para estar aprendendo e aí você utiliza essa tecnologia para desenvolver os smart contracts lá dentro, tá?
Então, hoje eles usam linguagens padrões e conhecidas de mercado, que foi um grande destaque no início, que as outras redes blockchain tinham linguagens próprias, proprietárias. Por exemplo, o Ethereum, que é um que ganhou uma grande conotação no mercado, ele tem o Solidity. Então, é a linguagem própria, baseada em script, bem parecida, bem próxima do JavaScript, mas era uma linguagem própria, que tem um monte de framework próprio. Isso aumenta o nível de dificuldade que você tem que aprender uma linguagem que não é tão comum no mercado. Então, eu recomendo que partam das linguagens que hoje é comum no mercado. Por exemplo, Java, aprender o Node, Node.js, e inicie nisso. Se tiver a curiosidade e interesse também, eu recomendo que comecem a aprender o Golang, que como o core dele é todo feito em Golang e a adoção está crescente muito, então, assim, tem muitos cases, muitas empresas que já estão desenvolvendo e eles preferem desenvolver no Go. Então, eu recomendo que vocês foquem primeiro em uma dessas três linguagens. Além disso, para que você comece a aprender, você precisa ter uma noção de Linux. Assim, não precisa ser especialista, instalar um servidor Linux, rodar comandos no prompt. Então, eu recomendo esses dois universos. Aprender um pouco de Linux, para você saber os comandos e comandos de terminais e tudo, e linguagem de programação, as três, rodando em JavaScript, Node.js, Java e Golang. Tá? Dentro do material que eu vou disponibilizar para vocês, eu coloquei uma série de links, eu coloquei até lá, assim, para aprender, tem um link para um curso da Udemy, que é feito pela PUC-Rio, que é gratuito, que dá para você ter uma ideia, um overview completo de todo o universo blockchain. Ele não entra muito a nível técnico, mas negocial e superficial, assim, detalha bastante, é muito interessante. Além disso, tem outras plataformas que aí você pode estar utilizando para aprender também. Então, tem o GitHub for Education, que dentro dele, todo aluno tem direito, é só entrar lá, fazer o cadastro, mandar o comprovante que está estudando, eles liberam, e lá você tem acesso a servidores como o DigitalOcean, Azure, e tudo isso você pode usar para aprender e para subir sua rede blockchain e começar a botar a mão na massa. Então, os grandes players estão investindo pesado, né? Porque só tem empresa grande aí colocando esses nomes que tu citou aí, os caras são vanguarda de tecnologia. Então, esses caras estão investindo nisso, disponibilizando conteúdo, disponibilizando estrutura aí para estudante, porque vale a pena de se desenvolver, vale a pena implementar isso aí. Aprender, né? Se tornar um profissional dentro para utilizar essa tecnologia, né? E é interessante, eu lembrei aqui agora de uma situação que é o Banco Central. Tu falou de sistema financeiro, né? E uma coisa bem prática aí que o sistema colocou foi o Pix, né? O Banco Central vai lançar agora em novembro, salvo engano, que são as transações de financeiras em qualquer sem limitação de horário, né? Fora do horário comercial, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eles estavam citando que o armazenamento e a segurança seria utilizando blockchain, né? Então, assim, se a galera do financeiro está usando, né, tu citou aí depois do Sicoob, a galera não vai correr o risco de perder dinheiro à toa, né? Então, assim, tem que garantir o dinheiro da galera. Pô, legal, cara, show de bola. E aí, oportunidade, aonde que a gente tem que ficar ligado, aí o estudante tem que ficar ligado para encontrar as vagas específicas ou que em projetos que trabalhem com tecnologia blockchain. Tá. Assim, normalmente hoje essa procura por vagas, na verdade essa disponibilização de vaga em Brasília não é tão grande, mas assim, no Meetup mesmo eu vou disponibilizar o link aqui, tem o Meetup do Hyperledger Brasília. Então lá tem as reuniões que acontecem, os eventos que acontecem, as vagas que surgem, eles colocam lá. Além disso, o próprio site da Hyperledger, ele tem lá carreiras e vagas disponíveis, e aí ele coloca essas vagas, essas carreiras a nível mundial. E, além disso, o LinkedIn, né? Assim, uma das plataformas que até
não relacionada a blockchain, Certo. quando eu tenho vaga, eu sempre divulgo lá no LinkedIn. Então, esses lugares que eles têm para estar buscando essa vaga. Tá. Legal. Beleza. Nesse ponto, né? Então, assim, a gente começa a conseguir fechar esse ciclo, né? Do que de quem está usando, como que garante confiabilidade disso, onde que estão, quais são as competências que precisam ser desenvolvidas por esses estudantes e onde que estão as oportunidades, né? Mas dentro dessas oportunidades aí, quais são os desafios que que o profissional, que o estudante, ele precisa, que com certeza ele vai encontrar desafio, mas que ele vai precisar superar, que é só um degrau que ele precisa subir aí. Como que tu vê isso? Qual que é a dica que tu apresenta, o conselho que tu fala para esses estudantes? Eu tenho, assim, normalmente 5 pontos principais que eu carrego comigo na vida, e sempre que alguém me pergunta isso, eu procuro sempre guiar por esses 5, tá? O primeiro deles, assim, desafio sempre vai ter, mas aí a pessoa, para se desenvolver a sua carreira, desenvolver dentro de uma área, ele precisa estabelecer meta e criar um plano. Qual que é a meta? A meta é aprender um blockchain. Beleza, vou entrar no site blockchain, vou acompanhar, vou entrar no GitHub, que hoje todas as empresas, principalmente de software open source, eles levam código para o GitHub e lá dentro ele deixa aberto para quem quiser participar. Então é uma grande iniciativa para você entrar lá dentro e começar a desenvolver. Tá? Então, estabeleça essas suas metas e crie esse plano. Depois disso pronto, que aí é o foco principal, quem é responsável pela carreira? Eu sou responsável pela minha carreira, Vance é responsável pela carreira dele e os alunos vão ser responsáveis pela carreira dele. Então, eles precisam buscar isso e ter isso em mente. Tá? O outro ponto, esteja atento às necessidades do mercado, que muitas vezes o mercado começa a sinal de uma demanda vir nascendo e essa demanda vai nascendo e muitas vezes quando a gente vai começar a se preparar para o mercado já está dependendo muito. Tiver a forma de ficar atento é acompanhar de empresas, por exemplo, a gente citou aqui grandes players que estão encabeçando essa questão do blockchain. Então, essas empresas sempre divulgam material, faz divulgação no Twitter, profissionais que estão ali estão fazendo esse trabalho. Tá? O outro ponto bastante interessante é desafios. Então, cada profissional, cada pessoa, ele não pode acostumar com a zona de conforto. Nunca nunca fique parado na zona de conforto achando que aqui está bom para mim. Então, desafie sempre. Os desafios que faz nascer aí as grandes soluções, a grande evolução. O outro ponto é possuir uma carreira. Defina o que você quer fazer, quais são os seus objetivos e siga em frente. Tá? Então, não fique desviando o foco. Você definiu as suas metas, criou o seu plano, siga esse plano e os desafios vão aparecer, as dificuldades vão aparecer, segue em frente. E o último é feedback. Assim, aprenda a receber feedback. O feedback é extremamente importante. Se você não souber receber um feedback, você vai autodestruir sua carreira. E esse feedback, na maioria das vezes, nem sempre vai ser positivo. Então, você tem que aprender a lidar com isso. Aprender com feedback, né? Às vezes um feedback que não é positivo, né? Que a gente num primeiro momento encara como negativo, talvez ele traga mais aprendizado do que simplesmente você ter recebido um elogio aí, né? Então, assim, o importante é criar uma situação para que você encare e aceite essas observações, né, esses feedbacks aí de alguém. Se alguém se dispôs a te dar um feedback, a trazer um feedback para você, significa que essa pessoa se preocupa com você, né? Então ela está se importando contigo porque quer fazer, né? Pô, Deusmar, show de bola, cara. Brigadão aí pela
tua experiência compartilhada aqui com a gente, pela tua disponibilidade aí. E como é que o pessoal vai achar esse material aí que tu citou? Acho que eu voltei. Oi, Deus Mato, me ouve? Opa, tá me ouvindo? Tá, agora voltou. Então, nesse ponto, né, como é que a gente. Eu estava te agradecendo aí por ter disponibilizado esse tempo, tua gentileza aqui em compartilhar com a gente. E esse material que tu citou aí, tu vai disponibilizar como para a galera? Tá, então, lá na minha conta do LinkedIn, tem o link lá, é só acessar aquele link. Eu aprendi com o Rafael e ontem, né? Eu criei um Linktree e disponibilizei lá. Aí está lá disponível para a galera. Eu coloquei no speaker, quando eu entrar lá nos links, vai ter os links. Vai só entrar no Speak Deck. Aí eu vou deixar essa informação lá no Speak Deck. Dentro dele tem todos os links. Eu coloquei links para o Git, que tem informação de como você se cadastrar, para ter acesso, do Hyperledger, do GitHub, tanto do Ethereum como do Hyperledger. Eu recomendo que entrem no Git, acessem lá. Lá dentro do Git tem vários issues do projeto. Isso é até um modo de aprender. E a própria Linux já faz um trabalho bem interessante que é organizar essas issues. Então você vai entrar lá, vai ter a issue, tem uma issue chamada Good for It. Então excelente para iniciante. Então você vai lá, pega uma dessa e baixa o código e começa a quebrar a cabeça para atender e resolver os problemas que se cadastra lá, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante, tá? Que aí a prática é fundamental para que você evolua e cresça aí na área. Tá? Pô, cara, legal, beleza. Ou seja, a gente está aprendendo sempre, né? Uma situação Sempre. prática e real agora. Aprendeu ontem, já colocou em prática, já teve a atitude aí de colocar em prática e fazer acontecer. Pô, cara, gratidão aí, muito obrigado, tá? Estar aqui com a gente, ter aceito o convite de compartilhar, que tua vida seja exponencial e sucesso nos teus projetos e para a tua família aí, cara. Valeu mesmo, brigadão e a gente se encontra por aí. Valeu antes, Wanderson. Eu que agradeço aí pela Aqui, ó, oportunidade. Oi? beleza. Não, é porque eu já estava esquecendo aqui, teve a Carol, pediu para tu passar teu LinkedIn também, tá? Tá. Eu vou colocar LinkedIn, deixa eu ver aqui qual que é, que às vezes até eu mesmo esqueço. Tá. Lá no Linktree já tem o meu LinkedIn. Quando ela entrar lá, ela vai conseguir Ah, ver. Já tem lá, fechou. tá? Já verifiquei que tá lá. Beleza? Beleza, Aí eu cara, obrigado. agradeço demais, muito obrigado pela atenção dos alunos e só um recado final, assim, aproveitem que eles nasceram no momento aí que estão iniciando nesse mercado, estão chegando pronto para isso. Então, às vezes, o profissional que já está no mercado tem mais dificuldade porque ele já vem com uma outra bagagem, uma outra ideia, uma outra filosofia. Vocês estão nascendo uma filosofia onde essa informação está extremamente distribuída e aproveitem para ser o diferencial nisso aí, tá? Vocês têm grande chance de sair muito mais à frente do que nós que já tá ralando no mercado há mais tempo. Pô, cara, tu tá chamando a gente de velho, assim, na alta, cara. Pô, que isso. A gente tá Não, 12 anos, 13 anos no mercado só, cara. A gente não é tão obsoleto assim, não. Mas pior que é verdade, né? é A verdade. galera, às vezes, entra dentro de uma caixinha e não sai mais dessa caixinha com as coisas que vão acontecendo e que vão surgindo, né? E é outra dica, né, pra galera. Esteja aberta à mudança, porque a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, né? Vai mudar. Vai mudar. Ainda mais o mercado nosso de TI aí, que é volátil, né? Cada dia nasce uma coisa diferente. Mas é isso aí, Vandes. Muito obrigado. Um abração aí para todos que marcaram presença aí.
E precisando de mim, pode contar aí que estou sempre à disposição. Pô, cara, mais uma vez, brigadão. Tamo junto e bom final de semana. Valeu, abraço. Falou. Abraço. Valeu, galera. Brigadão aí pela presença de vocês, a participação, tá? E a gente se encontra na próxima live. Fique ligado aí, porque a gente já vai chegar. Forte abraço.